Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Caros e amados irmãos e irmãs, estamos no tempo da Páscoa, vivenciando a 8ª Pascal. E vamos ouvir o Evangelho que está em João 21, de 1 a 14. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, e, na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesses tempos subsequentes à Páscoa, os textos litúrgicos são de uma riqueza tão grande, nos transmitem aquela experiência do ressuscitado que as mulheres, os discípulos, as primeiras comunidades cristãs fizeram, e todos eles foram ficando afetados por aquela presença de Jesus. Se a cruz os dispersou, o ressuscitado consegue unir novamente. Jesus ressuscitado vai unindo. O encontro do ressuscitado com os discípulos, hoje o Evangelho nos diz que se deu na beira do mar de Tiberíades e traz elementos importantes para a nossa reflexão: o mar, a pesca, o número dos discípulos, a noite, o amanhecer, o aparecimento de Jesus na praia, a ceia preparada, o número de peixes, a profissão de amor de Pedro. E todos nós sabemos que o mar, na linguagem bíblica, é símbolo das forças do mal. Os discípulos estão sozinhos em meio às lutas, incertezas da vida, e sem aquela experiência da fé do ressuscitado, que nasce dele, a vida se torna tão difícil. Eles estavam em 7 discípulos, no qual Pedro era o líder. 7 é o símbolo da totalidade. Era a noite. A noite representa a incredulidade na qual estão mergulhados. É o tempo das trevas, porque não fez a experiência do ressuscitado, ainda está nas trevas. Quem não conhece Jesus ressuscitado jaz nas trevas. Aquela escuridão significa a ausência de Jesus. E sem Jesus, o resultado da ação dos discípulos
ela se torna também um fracasso. E revela à comunidade e a todos nós, irmãos, que o nosso trabalho, nosso apostolado será inútil, será infrutífero, se não estivermos unidos a Jesus Cristo. Outro detalhe, Jesus aparece ao amanhecer. Amanhã é símbolo da vida, da luz que dissipa as trevas. Quando amanhece, Jesus está de pé na praia. E Jesus não está com eles no barco, mas sim em terra. Ele não acompanha os discípulos na pesca. A sua ação no mundo será exercida por meio dos discípulos. É por meio da igreja, é por meio dos apóstolos, é por meio dos bispos, é por meio dos ministérios desses que foram ordenados, é por meio dos cristãos leigos e leigas, batizados e batizadas, que agora Jesus fala, Jesus ilumina o mundo. A praia é o lugar seguro, representa no Evangelho a eternidade, a segurança. É da praia que Jesus continua a comunicar com os seus. Sua palavra o tornará reconhecível em meio ao mar da vida. Tendes algum peixe? Eles pescaram a noite toda e nada pegaram. O mestre da vida, o Senhor, dá-lhes uma ordem para lançar a rede do lado direito do barco. O discípulo amado reconhece Jesus pela palavra e proclama: é João, é o Senhor, é o Senhor. A palavra nos exorta de forma intensa a fazer a experiência hoje do amor de Jesus. Só quem faz essa experiência é capaz de ler os sinais que identificam Jesus e percebe sua presença por detrás da vida que brota da ação da comunidade em missão. O coração dos discípulos é tomado por um espanto, por alegria, e Jesus os convida: vinde comer. E quando desembarcam, a comida já está preparada. É o banquete do reino, é Eucaristia, é dom. E Jesus dá graças, pega o peixe, o pão, dá graças. E Jesus já havia preparado o peixe, o pão, dois símbolos fortes para o cristianismo. Os pães com que Jesus acolhe os discípulos em terra são um sinal do amor, do serviço, da solicitude de Jesus pela sua comunidade em missão ao mundo, que não deixa a sua comunidade passar fome, fome do pão, da palavra, fome das coisas de Deus, fome também. E os discípulos, ao alimentar-se daquele pão, aprenderão a saciar a fome, a ser solidário uns com os outros. Jesus oferece o peixe. Sabemos que esse se tornou bem cedo o símbolo de Cristo, porque as primeiras letras da expressão Jesus, Filho de Deus, Salvador, formam a palavra peixe, ictus. Desde então, oferecendo-lhes peixes, ou peixe, Jesus ressuscitado diz aos discípulos que é verdadeiramente com ele o Filho de Deus, o único Salvador de todos os homens, que estarão doravante em comunhão cada vez que partir um pão eucarístico. Então, irmãos, graças a um sinal, que os discípulos reconhecem o ressuscitado. E Jesus não tem mais necessidade de dizer quem ele é. Eles sabem que ele é o Senhor. Por fim, termina o Evangelho com aquela tríplice proclamação de amor de Pedro, que depois é o final do Evangelho de João 21. Que nós façamos a experiência do ressuscitado em comunidade. Jesus, na Eucaristia, ali está o sinal da sua morte, da sua ressurreição. É Ele que nos alimenta, nos fortalece, e é por meio da igreja, da comunidade cristã, é que Ele nos envia para salvar as almas, salvar corações, pescar homens, mulheres, pescar pessoas para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.